Esse aqui é o resultado da build que eu vou falar para vocês agora. Se liga só. Vocês percebem que eles são praticamente ali do mesmo level. Eles têm praticamente o mesmo CP. E olha como tanca, mano. Mago Agilidade. O pessoal tá chamando essa build de Monk Build. Monk por conta das características de defesa da propriedade. E eu vou passar isso para vocês também. Mas se liguem só, cara. Como é que ele tanca? Ele chega no finalzinho do life. Quase morre. Por conta da propriedade, ele consegue regenerar o HP praticamente todo. E com auxílio também dessa skill aqui, que tem a possibilidade de regenerar seu HP todo. E também a Hellbush, ela também tem possibilidade de regenerar seu HP. Então vocês viram como é que ela fica surpreendente, cara? Uma buildzinha maneirinha de usar. Eu vou passar para vocês agora, mas antes eu preciso agradecer aí ao Fallen por ter compartilhado a build dele com a comunidade. E eu gravei um vídeo hoje é 13 de junho de 2025. Antes de passar essa build para vocês, eu já vou passar agora. Ela tem vários macetes, tá bem explicadinha, tá como usar lá a execução, tudo certinho. Mas antes de passar, no final do ano passado, um pouco antes de eu ter que parar de jogar, eu gravei um vídeo despretensiosamente, justamente eu apanhando pra ele, quando o nosso servidor juntou no Crisos. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Nesse vídeo aqui eu não lembro qual foi a ocasião, mas tava rolando um PV pesada. Eu no meio de geral, se liga só. A galera toda me batendo ali, mano. Aí tá aqui, o Godfather na época era o top, tava top 1 CP, se eu não me engano tava top 2. E aí esse Fallen, ele era de outro servidor. Aí juntou nossos servidores, né? Ficamos todos, quer dizer, juntou só em Crisos, né? Nós nos encontrávamos em Crisos e aqui, ó, vocês reparem depois como a gente vai ter uma oportunidade que vocês vão conseguir reparar no level dele. Olha lá, dei um pause aqui pra gente ver. Ele tava 501 enquanto eu tava 441 e o servidor dele estavam um mês e pouco na nossa frente. A diferença não era tão grande assim porque como eles estavam um mês, quase um mês e pouco na nossa frente, então a diferença não tava tão grande. E nessa época aí eu era o top 1 level do servidor. Aí, tá vendo que eu vou tentar fazer PVP com outra galera, ele vem e fica me seguindo. Aí quem passa do lado acaba deitando. Aí a gente fica aí no embate e tal, mas não ia dar pra eu ganhar dele, pô. Ele tá, além de ele ter a build maneira, ele ainda tinha barreira, né? Eu vou encontrar com ele aí mais uma vez e vocês vão notar. E eu não tinha barreira ainda nessa época, então eu não ia conseguir matar ele. Tava só pelo esporte mesmo. E ele tinha barreira e o level também maior. Ó, se liga, essa barra amarela ali é a barreira. Vocês sabem aí, né? E eu não tinha, eu tava sem. Mas ainda assim a gente tava se divertindo ali. Enfim, olha lá, pelo menos eu tentava, né? Ainda conseguia tancar um pouco, mas não dava não. Enfim, então aí eu também acabei experimentando a build dele do outro lado. Sem mais enrolação, vou mostrar a build pra vocês agora. Eu só peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. Deixe aquele like, porque vocês pediram muito uma build de agilidade boa. E essa build aqui tá surpreendente, né? Tá fora da caixa essa build aqui. Sem contar que ela tá segmentadinha, inclusive o documento aí que eu traduzi, eu posso até deixar lá no canal do Discord. Aí só basta vocês quererem e solicitarem lá que eu mando pra vocês. Bom, então aqui, isso aqui tá traduzido. Algumas coisas podem não fazer sentido, mas eu vou tentar explicar pra vocês aqui. Primeiro vou mostrar a configuração automática para os modos PvE e PvP. PvE. Essas habilidades são alvos múltiplos em área para LoD, Land of Demons e Devil Square. Somente. Se você tentar colocar outras habilidades de alvo único aqui, isso diminuirá seu processo de subida de nível. Então ele se refere a essa aba aqui. Eu vou dar uma aproximada, vocês podem tirar um print aí. Então aqui ele coloca a Evil Spirit como primeira e Fogo do Inferno como segunda. Aqui tem um Aquabin, enfim. Aqui ele deixa dois espaços vazios. Então ele diz que se você colocar qualquer skill aqui, isso vai atrapalhar o seu processo de AP. Essa configuração aqui só serve para instâncias de múltiplos alvos, ou seja, Land of Demons e Devil Square. Múltiplos alvos PvE, né? Então essa daqui é somente para PvE. Aí o modo PvP tá aqui. Esta configuração é minha combinação calculada. Se você quiser que todo o seu combo saia corretamente, esta é a configuração para você. Use para PvP e chefes, foco de alvo único. Então é essa daqui.
Árvore de habilidade. Você precisará redefinir e colocar os pontos de energia exatos para usar o Hell Burst. O resto pode ir para a agilidade. Nota: Hellfire 1/4, Espíritos Malignos 1/4, Aqua Beam 2/4. A razão é que essas habilidades só merecem essa quantidade de pontos porque Hellfire e Elven Spirit são para PvE. Aqua Flash é a primeira e mais fraca habilidade em área PvP a atingir o máximo em comparação com outras habilidades PvP em nível de classe superior. Nota: Explosão 1/4. Esta habilidade PvP causa o menor dano, tem o menor papel e longo tempo de lançamento na classe DW em geral, que é essa daqui. Cadê ela? Aqui, Explosão. Então aqui tá a árvore de habilidade. Deixa eu dar um zoom pra gente ver melhor. Essa aqui é a primeira, né, da primeira classe, segunda classe e terceira classe, né? Deixa eu passar mais devagarinho. Primeira classe tá aqui, segunda classe tá aqui, é só dar aquele pause maroto, e terceira classe tá aqui, é aquele pause substância. Aí aqui ele já fala de configuração de habilidades manuais. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da propriedade que é a principal do porquê a build do Mago Agilidade Monk ele é chamado assim, porque ela é baseada em defesa e o que traz essas características de defesa é justamente as propriedades que eu vou puxar para vocês agora. Bom, eu tô aqui nas propriedades e depois das propriedades eu vou mostrar para vocês uma sequenciazinha certinha do que eu falei agora recentemente de como aplicar as skills. Na sequência certinho, tudo certo. Então primeiro eu vou passar para vocês aqui a propriedade e depois da propriedade a constelação, que surpreendentemente essa build aqui ela tá focando em CD cooldown, ou seja, redução de cooldown. Então eu já vou abrir para vocês isso aí também. E já aproveita e deixa aquele like aí para dar aquela força pra gente. Então vamos lá, propriedade de defesa máxima antes de qualquer coisa, né? Aí aqui ele diz propriedade, build de propriedade. É daí que vem o Monk Build. Aqui eu vou dar um zoom para vocês olharem melhor. Aqui na aba defesa, ele já mostra que ele já tá praticamente tudo full, né? Eu vou passar aí e a gente consegue ver melhor. Cadê? Tirem um print aí, rapaziada. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então aqui a gente consegue ver que essa aqui tá full, ó, full. Essa aqui também tá quase full. Essas aqui dá para vocês entenderem também qual é, só seguir a lógica aqui. Descendo mais um pouco, é a mesma coisa. Vocês conseguem, pela lógica aqui, saber quais são essas três aqui, essas três propriedades. É só olhar qual que tem acima dessa, enfim, vocês conseguem entender. Aí aqui vocês conseguem ver que tá 3/5, 3/5, 1/10, 10, ou seja, então isso aqui é tudo defesa, né? Tudo focado em defesa. E aqui na outra aba, ele tá praticamente não, tá todo full, só faltou essa daqui, né? Então tá tudo. Então essa aqui foi a aba de propriedade de def. Agora, aqui ele fala, se você maximizar suas propriedades assim, ele lhe dará imortalidade por 2 segundos, a HP a 0 HP e depois cura de volta a saúde total assim. Aí aqui tá uma exemplificação aí do HP a 0. Você fica imortal a 2 segundinhos, aí regenera tudo, né? Então essa daí é a exemplificação da propriedade. Propriedades comuns. Esta primeira habilidade comum, eu prefiro maximizar essa habilidade apenas. Esta habilidade fará com que você seja extra tanque por apenas 15 pontos, né? E tá aqui, vou dar um zoom também para vocês verem. É a única habilidade que ele upou do common. Já nas propriedades de ataque, a distribuição dele tá assim, ó. Vou dar um zoom para vocês olharem melhor. Agora eu vou partir para a próxima aqui. Deem um zoom aí e tirem um print, galera, para vocês conseguirem ver melhor depois. E na terceira aqui também do ataque tá assim. Aí no finalzinho, no final ele tá quase tudo full. Essa aqui também acredito que ele vai colocar full. Então as propriedades dele está dessa forma aí. Colocando dessa forma, vocês provavelmente vão conseguir tancar um pouco mais aí. Agora a forma de execução da skill, rapaziada. Aqui tá, vocês conseguem ver que tá 1, 2, 3 e 4, né? Aí aqui ele fala, o PVP começa, aguarde 2 segundos, acerte a primeira, que é o gelo, selo de gelo. Aguarde 3 segundos para que todo o combo do PVP saia. Acerte 2, né, que é essa daqui, o switch, para ganhar redução de dano ao trocar. Fique e continue atacando por mais 2 segundos. Estourar as propriedades do inimigo. Acerte o 3, fuja e cure, ou seja, tu se afasta, né, e dá uma curada. E acerte o 4, explosão do inferno para terminar. Então aqui foi isso, né? Aqui é a forma que ele fala, ele descreve o uso das skills da forma que tá aqui.
aqui. Nota, a ordem das habilidades é usada na ordem de 1 a 4. Assim que o PVP começar, você deixará seu personagem acabar e deixar o modo automático, enviar spam para as 2 primeiras, ou seja, usar as 2 primeiras habilidades na configuração do PVP, que são os meteoros para desativar o enemy custos do inimigo, o custos do inimigo. Vou até salvar aqui. Meteoro para desativar o custos do inimigo. Para quem não sabe quem é custos, é um pet que ele te deixa praticamente imortal durante 5 segundos e o cooldown dessa skill passiva é de 10 segundos. Então qualquer hit, por exemplo, se o cara te dá 2 milhões de hit, ele vai passar dentro desses 5 segundos a te dar um dano relativo ao seu HP de 5%. Se você tem, por exemplo, HP de 1 milhão, então ele na verdade vai passar a te dar 50k de dano por 5 segundos e cada ataque dele vai te dar apenas 50k de dano até esses 5 segundos passar. Depois que passar, você vai tomar o dano comum novamente. Então é disso que ele fala. Então ele esperar para desativar o custos e qualquer outro buff que o inimigo tiver. Aí ele continua, então você clica na skill 1, tá lá, gelo, selo de gelo. Você não clica na skill 1 assim que acaba, porque pode errar o atordoamento enquanto seu oponente ainda está correndo. Então tem que esperar ele fixar. E você erra seu atordoamento por espaçamento, ou você acerta todo o seu combo muito cedo e o custos terá efeito. Ou seja, você pode acabar mandando seu combo em cima da proteção do custos. Então é bom esperar um tempinho até acabar a proteção do custo. Eu acho que quem já está jogando há um tempo já até percebeu isso aqui. Então elimina primeiro os buffs para depois mandar o combo certinho. Terá efeito e você causará menos dano. Ou seja, se mandar o combo em cima da proteção de custos. Quando você atordoa seu oponente, seja paciente, não surte. E espere que todo o seu combo saia. Aí aqui eu já mostrei para vocês as propriedades, agora eu vou mostrar para vocês a constelação. Rapaziada, desculpa se eu tô enrolando muito aí para falar, mas é que eu preciso falar detalhadamente. Eu prefiro fazer um vídeo mais acelerado, mas nesse caso eu tô precisando estender um pouco mais o vídeo para justamente que vocês entendam certinho a build. Agora eu vou partir lá para constelação, mas já tô aí me antecipando e dizendo para vocês, eu tô aqui estendendo mais o vídeo para poder explicar para vocês do porquê eu tô estendendo mais o vídeo, explicando, mas eu preciso de fato explicar aí minuciosamente algumas coisas. Mas eu já peço para vocês aí deixar o like se vocês estão gostando desse conteúdo aí. Vamos lá. Então aqui tá na constelação, né? Build de constelação. Build. Nota, por 29, 37, 53, 61, 85 recebem dano de veneno. Então aqui vocês percebem que ele foca bastante CD, tá vendo? CD cooldown. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu tô fazendo live aí todos os dias às 18 horas da noite. 18 horas só poderia ser da noite mesmo. Mas eu tô fazendo aí e criei um mago agilidade. E eu vou fazer essa build aqui, né? Eu vou fazer praticamente do jeito que tá aqui. Talvez eu mude uma coisa ou outra. Eu acho que esse ataque aqui eu mudaria. Colocaria também CD, né? Enfim. Mas a CD cooldown eu nunca testei em mago agilidade. Mas pelo que parece aí tá sendo bom. Aí, aqui ele basicamente vai ficar... É um mago agilidade híbrido. É isso. E parece que tá muito bom. Então eu vou aplicar isso aqui. Então aqui, galera, é só vocês tirarem um print para vocês poderem testar futuramente se vocês quiserem. Então tá aqui, mas como eu disse, também eu posso deixar lá no canal Discord, o link tá aí fixado no primeiro comentário. Agora eu vou mostrar para vocês o conjunto, né, do set dele, que ele focou alguma coisa lá em PvE, e eu vou abrir isso para vocês agora. Conjuntos lendários do nível 3 ao nível 6, Vicioso, Starfall, Ryan e sem nome, né? Vícios e Starfall lhe darão 20% de chances mortais com grandes danos e grandes chances de redefinir Blaze e 30% de imunidade a todo o controle de multidão que ajudam o DW a fazer todo o combo Hellbust sem interrupções. Além disso, você dá uma grande quantidade de porcentagem de diminuição de dano. Rayon, sem nome, ou Unamed, você lhe dará uma boa quantidade de dano e porcentagem de ataque PVP para garantir que seu combo mate ou estoure as propriedades do seu oponente no caminho. Então aqui, eu vou dar um zoom também, aqui ele tá com setzinho, né, do conjunto vicioso. Então aqui ele tem um dano PvE, né, dano excelente e resistência de crítico. Ou seja, aqui ele tá focando em defesa e aqui
PVE, ou seja, com 3 combinações do vicioso, você vai ter dano de PVE, e com 4 combinações você tem o dano excelente e resistência a crítico, e também resistência a dano excelente. Essa aqui é a exemplificação do uso da skill, rapaziada, preste atenção só. Então ele usa todos os buffs aqui em cima, aí ele taca o gelo, né, pra dar um stun no personagem, aí ele vai pra trás agora, com teleporte, aí ele correria pra desativar, pra dar tempo de desativar todos os buffs, mas nem precisou porque ele já conseguiu matar. Mas reparem aqui que a barreira dele está parecida, que aqui não tá dando para ver muito bem a numeração aqui da barreira dele, mas tá praticamente a mesma coisa. Deixa eu colocar de novo. É isso aí, ó, 19.800 contra 19.200. Mas o life dele, ele tem 163 milhões ou mil, que 3, não, 16. Então ele tem 16 milhões de HP menos e destruiu, mano. Destruiu, a guild tá muito boa. Eu vou botar aquele videozinho lá de novo dele tancando o DK. Aí vou lançar aqui, calma aí. Esse videozinho aqui ficou absurdo, olha só isso, cara. Vixe. E ele simplesmente ganha a parada sem precisar efetuar nenhum hit, só tancando. Que aí entra as passivas dele de dano. Olha lá. Aí só parado, pá, aí dá um teleporte ali pra ver se... Tentou dar um teleporte. Aí usou o switch. Não, o teleporte não entrou, ele usou o switch. Aí entrou lá algumas, né? Ele deu uma apertada no automático e desapertou. Aí usou o teleporte. O teleporte deu proteção pra ele, só não zerou o HP. Se ele percebesse que ia acabar o life, aí ele congelaria e talvez usaria o Hellbush. Rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima.